Olá pessoal, eu sou o Felipe Simões e bem-vindos à terceira parte do nosso módulo 5, módulo de viabilidade econômica do curso de microgeração solar fotovoltaica. Neste módulo, nós utilizaremos bastante os conceitos de VPL e TMA. Caso você não se recorde ou não tenha assistido a aula passada, eu sugiro que você pause esse vídeo, assista a aula anterior e depois volte aqui, ok? O primeiro conceito que vamos estar abordando é referente à taxa interna de retorno, também conhecida como TIR. A TIR nada mais é do que a taxa para a qual o meu VPL é igual a zero. A TIR então me indica o retorno que eu tenho de um investimento quando o meu VPL é igual a zero. Com isso, ela me garante que o investimento estará me dando um retorno positivo e como o meu VPL é igual a zero, eu já garanto que todo o investimento inicial que eu possa ter feito já foi pago. Sendo assim, tendo a minha expressão do VPL, se eu quero encontrar a TIR, eu zero o valor do VPL e a minha TIR será nada mais do que a taxa para o meu VPL igual a zero. Neste caso, então, se o meu VPL é zero, eu sei então que todo o investimento inicial que eu fiz no meu projeto foi pago. E que o meu investimento estará me dando um retorno atrelado à minha taxa, que nada mais é do que a TIR. E qual seria a utilidade em saber qual seria a taxa que gera um VPL zero? Bem, a TIR pode ser utilizada em diversas aplicações. Por exemplo, a TIR pode ser utilizada para indicar o retorno que uma empresa tem ao realizar um investimento em si mesma. Por exemplo, se uma empresa faz um investimento de capital interno em si mesma, eu ainda preciso garantir que esse investimento seja pago e que a empresa possa ter um retorno deste investimento. E a taxa que representa justamente isso é a TIR. A TIR também pode ser utilizada para comparar o rendimento de diversos projetos. Supondo que eu tenha diversos projetos e cada um tem sua respectiva TIR. Ao comparar os valores da TIR, eu consigo identificar quais investimentos são mais rentáveis para mim. Além disso, como a TIR ela é calculada justamente no ponto zero do VPL, ela indica o ponto de equilíbrio do meu investimento entre todos os gastos e todas as entradas que eu tenho naquele investimento. A TIR também pode ser utilizada para determinar a viabilidade econômica de um investimento. Se eu comparo o valor da minha TIR com a minha TMA do investimento, eu consigo determinar se esse investimento é viável para mim, se ele não é viável ou se ele é indiferente. Por exemplo, se para um investimento eu tenho uma TIR maior do que a minha TMA, esse investimento é rentável para mim. Por que ele é rentável? Bem, se a minha TMA é a taxa mínima que eu poderia ganhar no investimento, é o mínimo lucro, o mínimo ganho que eu poderia ter, se o meu retorno, a minha TIR, é maior do que o mínimo que eu ganharia, esse investimento já é rentável para mim. Porém, se a minha TIR é menor do que a minha TMA, o retorno que eu tenho desse investimento é menor do que o mínimo que eu me dispus a ganhar. Sendo assim, esse investimento não é viável. E se a minha TIR for igual à minha TMA, o investimento acaba sendo indiferente. Ele não me dá lucro e nem prejuízo. Ele simplesmente se paga. Vamos então a um exemplo. Qual a TIR de um investimento em que se aplica R$ 100 e se recebe R$ 150 após um período? Bem, para esse investimento então, no nosso diagrama de fluxo de caixa, nós teremos uma saída de R$ 100 e, após um período, nós teremos uma entrada de R$ 150. Como então podemos encontrar a TIR desse investimento? Bem, para o cálculo da TIR, o nosso VPL precisa ser zero. E para esse exemplo, a expressão do nosso VPL será que o VPL é igual a menos 100, que é o nosso gasto, mais
150 dividido por 1 mais a taxa elevada ao nosso período, que também é 1. Substituindo, então, o VPL por 0 e a taxa pela TIR, encontramos que menos 100 mais 150 dividido por 1 mais a TIR é igual a 0. Reorganizando a nossa equação, encontramos então que 1 mais a TIR é igual a 150 dividido por 100. E que 1 mais a TIR é igual a 1,5. Sendo assim, a nossa TIR é de 0,5. Se a nossa taxa TIR é de 0,5, em porcentagem, temos uma TIR de 50%. Ou seja, a nossa TIR é de 50% ao período para o nosso investimento. Vamos então a outro exemplo. Qual a TIR do investimento abaixo? Temos então um diagrama de fluxo de caixa, onde no período 0 nós tivemos um gasto de 100, no período 1 tivemos uma entrada de 120, e no quarto período tivemos outra entrada de 80. Para o cálculo da TIR, o nosso VPL deve ser zerado, e a expressão que temos do VPL é que o nosso VPL é igual a menos 100 de entrada, mais 120 dividido por 1 mais a taxa elevado ao primeiro período, mais 80 dividido por 1 mais a taxa elevado à quarta potência do quarto período. Substituindo então o VPL por 0 e a taxa por TIR, encontramos que menos 100 mais 120 dividido por 1 mais a TIR elevado a 1, mais 80 dividido por 1 mais a TIR elevado a 4 é igual a 0. Bem, agora nós podemos tentar reorganizar essa nossa equação, tentando sempre isolar a TIR para encontrar o valor dela. Reorganizando então, eu encontro que menos 100 vezes 1 mais a TIR elevado à quarta, mais 120 vezes 1 mais a TIR elevado ao cubo é igual a menos 80. Se você tentar reorganizar e simplificar essa expressão, você vai ver que por mais que nós tentemos, nós nunca conseguimos isolar o termo da TIR na equação. Isso é um problema para resolver essa questão. Como nós podemos encontrar a TIR se não conseguimos isolá-la? Essa é uma situação bem comum no cálculo da TIR. Infelizmente, nós não conseguimos resolver esse tipo de questão pela aritmética básica. Bem, a forma de resolver esse tipo de questão é pelo que chamamos de método numérico e tentativas. E algumas calculadoras e programas possuem funções que permitem um cálculo automático da TIR. Aqui nesta aula, eu não vou estar mostrando para vocês como resolver manualmente esse tipo de questão pelo método numérico e tentativas. Mas, caso você esteja interessado, haverá um vídeo extra gravado mostrando como resolver esse tipo de questão. Como nós já utilizamos uma planilha eletrônica para o dimensionamento fotovoltaico e cálculo da viabilidade econômica, eu estarei mostrando aqui como resolver esse tipo de questão em uma planilha especificamente pelo LibreOffice. Temos então os nossos períodos, o nosso fluxo de caixa com as entradas e saídas, e para o cálculo da TIR é extremamente simples. Nós simplesmente declaramos a função TIR e colocamos nela o endereço do intervalo do nosso fluxo de caixa. Então nós vamos estar colocando o nosso fluxo de cada período dentro da função TIR. E vale ressaltar que mesmo os períodos que possuem valor zero, neste caso o segundo e terceiro períodos, também precisam entrar no fluxo de caixa e na expressão da TIR, pois para o cálculo correto da TIR via planilha eletrônica, você precisa considerar todos os períodos em que o investimento está acontecendo, inclusive onde ele tem fluxo de caixa valor zero. Com a expressão da TIR montada, então, resolvendo a planilha, nós encontramos que a nossa TIR tem um valor de 45,81%. O próximo tópico que estaremos abordando agora é o que chamamos de payback simples. O que seria o payback?
O payback nada mais é do que o tempo que é preciso para que o investimento inicial seja pago. No payback simples, a variação do capital no decorrer do tempo não é considerada. Ou seja, eu não considero o VP no meu payback simples. Sendo assim, o payback simples é um método mais simplificado de cálculo do payback, porém ele é muito fácil de ser feito, ele é muito rápido de ser feito. Normalmente, quando nós vemos um exemplo de payback simples, é quando em algum investimento ou em alguma compra que vamos fazer, nós vemos alguma frase do tipo: você vai ter seu dinheiro de volta em 18 meses. Esse tipo de conta normalmente é feita em cima de um payback simples, não considerando a possível valorização ou desvalorização do capital que foi investido. Vamos então a um exemplo. Aqui nós temos então um diagrama de fluxo de caixa, onde no período zero nós tivemos uma saída de 4.000, e para melhor organizar a nossa conta, vamos fazer uma planilha relacionando o nosso período do investimento, o fluxo de caixa e o total corrente, o total acumulado. Bem, como podemos ver, no nosso período zero nós tivemos uma saída de 4.000 e temos um total acumulado no total corrente de menos 4.000. Passou-se um período e no nosso primeiro período nós tivemos uma entrada de 1.000. Então, no nosso fluxo de caixa para o primeiro período, nós tivemos uma entrada de 1.000 e o nosso total corrente, nosso total acumulado, passa a ser de menos 3.000. No nosso segundo período, novamente, nós temos uma entrada de 1.000 e o nosso total corrente passa a ser de menos 2.000. No terceiro período, nós temos agora uma entrada de 2.000 e o nosso total corrente, o total acumulado, passa a ser de zero. Por quê? Porque nós terminamos de pagar toda a nossa entrada, o nosso investimento inicial. No quarto período, novamente, nós temos uma entrada de 1.000 e o nosso total corrente passa a ser também de 1.000. Podemos observar, então, que em algum momento do terceiro período, nós terminamos de pagar o nosso investimento. Ou seja, o nosso payback ocorre em 3 períodos. Tendo entendido o que é o payback e como funciona o payback simples, vamos então ao payback descontado. Diferente do payback simples, no payback descontado, nós sofremos a variação da nossa taxa de capitalização, a nossa taxa de juros, por exemplo. E justamente por isso, no payback descontado, nós consideramos a variação do capital no decorrer do tempo, ou seja, nós trabalhamos com o valor presente do nosso capital. E devido a trabalhar com o valor presente, os fluxos de caixa sofrerão desconto referente à nossa taxa. Sendo assim, para o cálculo do payback descontado, é obrigatório que calculemos o valor presente para cada período do fluxo de caixa. Para isso, utilizamos a fórmula do valor presente, onde o valor futuro é dado pelo fluxo de caixa em cada período. Vamos então retornar ao exemplo anterior, porém dessa vez temos uma taxa de capitalização de 5% ao período. Como temos uma taxa, precisamos usar então o payback descontado. Como podemos encontrá-lo? O primeiro passo então é calcular os valores presentes para cada período do fluxo de caixa. Utilizando a fórmula do valor presente, podemos substituir os valores e encontrar as seguintes expressões para cada período do nosso fluxo. No momento inicial, o valor presente é o mesmo. Realizando o cálculo do valor presente, então, podemos voltar à nossa planilha do exemplo anterior, só que dessa vez vamos estar utilizando o valor presente no lugar do fluxo de caixa. Bem, para o nosso momento zero, nosso período inicial, temos novamente uma saída de fluxo de 4.000 e um total acumulado de 4.000, menos 4.000. Para o nosso período 1, temos então uma entrada de 952,38
E o nosso total acumulado passa a ser de 3.047,62 negativos. No segundo período, temos então uma entrada de 907,3 e o nosso total acumulado passará a ser de menos 2.140,24. Já no terceiro período, teremos uma entrada de 1.727,67 e o nosso total corrente passará a ser de menos 412,57. Podemos observar que dessa vez o total corrente não chegou a zero no terceiro período. No quarto período, então, teremos uma entrada de 822,70 e o nosso total corrente passará a ser de 410,13. Ou seja, em algum momento entre o terceiro e o quarto período, aconteceu o nosso payback. Se observarmos, então, o sinal do total corrente no terceiro e no quarto período, nós podemos ver que o sinal passa de negativo para positivo e que o nosso payback está acontecendo em algum momento entre o terceiro e o quarto período. Mas como nós podemos encontrar o momento exato do payback? Para isso, podemos realizar a seguinte operação. O ponto de equilíbrio do payback será igual a menos o total corrente do último período negativo dividido pelo fluxo de caixa do próximo período. Sendo assim, o nosso ponto de equilíbrio será igual a menos 412,57 dividido por 822,70, que é igual a 0,5. Esse valor é então somado ao último período negativo que tivemos. Ou seja, nós temos 0,5 mais 3. Então, o nosso payback será igual a 3,5 períodos. Com isso, então, nós terminamos todo o conteúdo relacionado ao cálculo da viabilidade econômica D1 dimensionamento fotovoltaico. Bem, agora que vimos toda a teoria, quais são os principais pontos que devemos ter em mente quando vamos fazer uma análise de viabilidade econômica? Quando pensamos em um investimento, o que nós precisamos lembrar sempre é de fazer um estudo em cima do capital que temos disponível, analisar a TIR desse investimento, estabelecer uma TMA para o nosso investimento, verificar o valor do payback simples e do payback descontado e analisar qualquer outro risco que possa influenciar no nosso investimento. E quando pensamos em um investimento fotovoltaico, nós devemos sempre considerar os custos dos equipamentos, e quando eu falo em equipamentos, eu me refiro tanto ao inversor, quanto ao custo dos painéis, quanto aos cabos que serão utilizados, o preço das estruturas metálicas e qualquer outro equipamento que venha a ser utilizado, o custo da instalação do projeto e o custo de manutenção, pois no decorrer do tempo, diversas manutenções precisarão ser feitas em toda a estrutura. Então é bom, desde o começo do planejamento da viabilidade econômica, levar esse custo de manutenção em consideração. E vale também levar em conta o decaimento na produção de energia elétrica dos painéis no decorrer dos anos, a correção que haverá na tarifa de energia com o decorrer do tempo, eventuais riscos que a estrutura como um todo pode sofrer e a própria correção da inflação no decorrer dos anos. Com isso, nós terminamos o nosso quinto módulo do curso de microgeração solar fotovoltaica. Foi um prazer estar com vocês e muito obrigado.